teste, alô, teste, alô, teste, testando. Alô, teste, testando, alô, teste. Muito bem, nós vamos neste Hangout em particular falarmos um pouco que vem a ser niilismo, né? Uma disciplina da filosofia. E eu vou encerrar aqui o meu vídeo para minha voz não ficar quebrando, ok? Então vamos lá. Vamos ver a definição de niilismo, né? Uma definição do que vem a ser a palavra, o termo niilismo. Então vamos lá. Do latim nihil, nada, é um termo e um conceito filosófico que afeta as mais diferentes esferas do mundo contemporâneo. A arte, ciências humanas, teorias sociais, ética e moral. É a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta ao porquê. Os valores tradicionais depreciam-se e os princípios e critérios absolutos dissolvem-se. Tudo é sacudido, posto radicalmente em discussão. A superfície antes congelada das verdades e dos valores tradicionais está despedaçada e torna-se difícil prosseguir no caminho, avistar um ancoradouro. O niilismo pode ser considerado como um movimento positivo quando, pela crítica e pelo desmascaramento, nos revela a abissal ausência de cada fundamento, verdade, critério absoluto e universal, e, portanto, convoca-nos diante da nossa própria liberdade e responsabilidade, agora não mais garantidas, nem sufocadas ou controladas por nada. Mas também pode ser considerado como um movimento negativo, quando nesta dinâmica prevalecem os traços destruidores e iconoclastas, como os do declínio, do ressentimento, da incapacidade de avançar, da paralisia, do tudo vale e do perigoso silogismo ilustrado pela frase de Ivan Karamazov em Os Irmãos Karamazov, personagem de Dostoiévski. Se Deus está morto, então tudo é permitido. Na verdade, trata-se de uma mera interpretação de um diálogo desenvolvido entre os irmãos Karamazov com a intervenção do diabo. Entende-se por Deus, neste ponto, como a verdade e o princípio. Filosofia. As filosofias ocorrenciais do termo remontam à Revolução Francesa, quando foram definidos como nihilistas os grupos que não eram nem a favor nem contra a Revolução. Por outro lado, indo além da pretensa paternidade do termo atribuída ao grande escritor russo, Turgenev, no livro Pais e Filhos. O primeiro uso propriamente filosófico do conceito pode ser localizado no final do século XVIII, ao longo dos debates e das disputas que caracterizam a fundação do idealismo, mais especificamente na carta escrita em 1799 de F. H. Jacob e Johann Fichte, na qual o idealismo é acusado de ser um niilismo. Filósofos como Friedrich Schlegel e Hegel intervêm na discussão servindo-se do termo. Na Rússia, uma vez saído do restrito âmbito filosófico e literário para o plano social e político, o niilismo passa a designar um movimento de rebelião contra a ordem estabelecida, o atraso, o imobilismo da sociedade e os seus valores. É com Nietzsche, assinala professor Rossano Pecoraro, que a reflexão filosófica sobre o niilismo alcança o seu mais alto grau com um pensamento radical que mostra as origens mais remotas do fenômeno, como o platonismo e o cristianismo. Assim, não é só diagnosticar a doença do nosso tempo, como tentar indicar um remédio. O século XX é, como ele diz claramente, o século do niilismo, que impregna a atmosfera cultural de toda uma época e transforma-se numa categoria fundamental no laboratório filosófico contemporâneo. Dentre os autores e movimentos mais significativos que se defrontaram com o conceito, Pecoraro destaca Martin Heidegger, Ernest Junger, o renovado
pela filosofia nietzschiana. Na França, particularmente, as reflexões de Gilles Deleuze, a filosofia desesperada e negativa de Émile Cioran, a visão de niilismo como essência do Ocidente de Emanuele Severino, a obra de Jacques Derrida, as reflexões de Jean-Luc Nancy e o pensamento franco e a apologia do niilismo de Diane Vátimo. Concepção nietzschiana de niilismo. Niilismo passivo. Segundo Nietzsche, o niilismo passivo ou niilismo incompleto podia ser considerado uma evolução do indivíduo, mas jamais uma transvalorização ou mudança nos valores. Através do anarquismo ou socialismo, compreende-se um avanço, porém os valores demolidos darão lugar para novos valores. É a negação do desperdício da força vital, na esperança vã de uma recompensa ou de um sentido para a vida, opondo-se frontalmente a autores socráticos e, obviamente, a moral cristã. Nega que a vida deva ser regida por qualquer tipo de padrão moral, tendo em vista um mundo superior, pois isso faz com que o homem minta a si próprio, falsifique-se, enquanto vive a vida fixado numa mentira. Assim, no niilismo não se promove a criação de qualquer tipo de valores, já que ela é considerada uma atitude negativa. Niilismo ativo, ou niilismo completo, é onde Nietzsche se coloca considerando-se o primeiro niilista de fato, intitulando-se o niilista clássico, prevendo o desenvolvimento e discussão de seu legado. Este segundo sentido segue o mesmo rumo, mas propõe uma atitude mais ativa, renegando os valores metafísicos, redireciona sua força vital para a destruição da moral. No entanto, após esta destruição, tudo cai no vazio, a vida é desprovida de qualquer sentido, reina o absurdo, e o niilista não pode ver alternativa senão esperar pela morte, ou provocá-la. No entanto, esse final não é para Nietzsche o fim último do niilismo. No momento em que o homem nega os valores de Deus, deve aprender a ver-se como criador de valores, e no momento em que entende que não há nada de eterno após a vida, deve aprender a ver a vida como um eterno retorno, sem o qual o niilismo seria sempre um ciclo incompleto. Movimento social na Rússia. Desenvolvimento. O fenômeno cultural russo, conhecido como niilismo, desenvolveu-se durante o reinado de Alexandre II, 1881 a 1885, o czar de caráter liberal e reformista. A década de 1860 é considerada a década do niilismo. A perda da Guerra da Crimeia, 1854 a 1856, a abertura do regime ao exterior, abertura não só econômica, mas também cultural e ideológica, e as relativas liberdades concedidas pelo czar. Por exemplo, na imprensa, propiciar um ambiente adequado para o desenvolvimento dessa nova subcultura. De caráter fundamentalmente intelectual, o niilismo representou uma reação contra as antigas concepções religiosas, metafísicas e idealistas. Os jovens, retratados como rudes e cínicos, combateram e ridicularizaram as ideias de seus pais. Sua sinceridade atacava a ofensa e o mau gosto, e parece que esta atitude foi o que mais definiu esse movimento. Essa atitude negativa e de desprezo ficou perfeitamente retratada no personagem Bazarov, do romance Pais e Filhos, de Turgenev. No extremo sentimentalismo de seus pais, esses jovens só viam uma forma de hipocrisia. Observavam como seus românticos pais exploravam seus servos, maltratavam suas esposas e impunham uma disciplina estrita aos seus lares e, paradoxalmente, logo depois se dedicavam a fazer poemas e a exibir um comportamento ridículo, como ilustrou posteriormente o conhecido anarquista Kropotkin nas suas Memórias de um Revolucionário, 1899. Os niilistas rechaçavam e abandonavam em nome do progresso tudo o que não podia ser justificado cientificamente, como superstições, preconceitos e costumes. Criticavam as posições esteticistas na arte por se regozijarem com a beleza do abstrato e por carecer de uma utilidade social real.
Adotaram também uma postura ética utilitarismo, denominado egoísmo racional, com base na qual buscaram redefinir as relações sociais em âmbitos como a amizade, o amor e o trabalho. O niilismo foi um movimento cultural que influenciou a juventude aristocrática russa na segunda metade do século XIX. A maioria dos seus adeptos era a favor de reformas democráticas e da abolição da servidão do sistema de Kropotnoye Pravo, razões pelas quais foram posteriormente perseguidos. Em suas memórias de um revolucionário, Piotr Kropotkin o descreve. Em primeiro lugar, o nihilista declarou guerra contra o que ele descreveu como as mentiras convencionais da humanidade civilizada. Sinceridade absoluta era sua marca registrada, e em nome dessa sinceridade ele renunciava e pedia aos outros que também renunciassem às superstições, preconceitos, hábitos e costumes que a sua razão não pudesse justificar. Ele recusava a dobrar-se à autoridade, exceto a da razão, e na análise de cada instituição social ou hábito, ele revoltava-se contra toda sorte de sofisma mais ou menos mascarado. Essas pessoas não tinham nenhum ideal de reconstrução social em mente, nenhuma intenção revolucionária, elas apenas queriam ensinar a massa de camponeses a ler, instruí-los, dar auxílio médico e ajudá-los de qualquer forma a sair da escuridão e miséria, e aprender ao mesmo tempo quais eram os seus ideais populares de uma melhor vida social. George Kennan, um americano que visitou a Rússia czarista, também se surpreendeu com a ideia de que os nihilistas russos eram arremessadores de bombas, então prevalecente nos países ocidentais. Para ele, aqueles eram apenas cidadãos pacíficos que sinceramente esperavam que o governo melhorasse a situação de seus súditos. Má fama, o governo czarista não discriminava os opositores pacíficos dos adeptos da violência e a repressão policial sufocou o movimento. Em conexão com o recrudescimento do regime, um grupo chamado de Performartovtsi, pertencente ao Narodnaya Volia, vontade do povo, assassinou o czar. Essa ação foi atribuída aos nihilistas. Entretanto, esta afirmação não faz sentido. Jamais houve uma organização formal que ligasse os nihilistas, nem arcabouço teórico que os unificasse, e muito menos líderes tomando decisões como a de assassinar o czar. O movimento nihilista foi espontâneo e estava muito mais ligado aos valores pessoais do que à atividade política propriamente dita. Nihilismo pós-Nietzsche. Como Nietzsche previra, o assunto ganhou grande atenção. Mas só após o advento da Primeira Guerra Mundial e dos avanços científicos, nesta época sobrelevaram autores como Spengler e Max Weber. Mas pouco mais tarde foram Heidegger e Jürgen Habermas, que discutindo o nihilismo legaram brilhantes reflexões. Naturalmente, o termo encontrou novas significações e derivações, das quais podemos destacar o nihilismo existencialista de Sartre e o nihilismo gnóstico, nihilismo absurdista de Albert Camus. Então ficamos aí com uma definição sobre o que vem a ser nihilismo, né? E em algumas correntes filosóficas de alguns filósofos, e nós então nos encontraremos em um próximo Hangout. Obrigado pela atenção e uma boa noite. Então vamos lá. Do latim nihil, nada, é um termo e um conceito filosófico que afeta as mais diferentes esferas do mundo contemporâneo. Alô, teste. Alô, teste, testando. Alô, teste, testando. Alô, teste. A arte, ciências humanas, teorias sociais, ética e moral. É a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta ao porquê. Os valores tradicionais depreciam-se
e os princípios e critérios absolutos. Muito bem, nós vamos neste hangout em particular falarmos um pouco que vem a ser niilismo, né? Uma disciplina da filosofia. E eu vou encerrar aqui o meu vídeo para minha voz não ficar quebrando, ok? Então vamos lá. Vamos ver a definição de niilismo, né? Uma definição do que vem a ser a palavra, o termo niilismo.